A incrível conexão intestino-cérebro. Eu vou ler um pedacinho desse livro que fala sobre a aprendizagem, cognição, sistema motor e memória. Para aprender, conhecer, se mexer e lembrar também que você precisa do seu intestino. Além da serotonina e da glutamina, entre outros, as bactérias intestinais produzem outro neurotransmissor vital, o glutamato, que intervém na maioria das atividades da função cerebral vinculadas com a cognição, a memória e a aprendizagem. O seu déficit é um dos valores associados ao Alzheimer. E essa não é a única relação surpreendente entre o sistema digestivo e as faculdades consideradas mentais. O Centro Médico da Universidade de Rush publicou o resultado das pesquisas que o levaram a descobrir que a mesma proteína que controla o metabolismo da gordura controla também, desde o hipocampo, a memória e a aprendizagem. Outro semelhante foi implementado Outro estudo semelhante foi implementado pelo Instituto Salk na Califórnia. Ao observar os resultados, um dos seus responsáveis afirmou, entre aspas, temos demonstrado que as lembranças se constroem realmente em um andaime metabólico. Se quisermos entender a aprendizagem e a memória, é necessário compreender os circuitos que são a base e o motor desse processo. Fecha aspas. Vamos deixar escapar esse oceano infinito de possibilidades? Um estudo realizado e publicado na revista Psychosomatic Medicine mostra como a principal responsável das úlceras gastrointestinais, tão comuns hoje nas entranhas civilizadas, a Helicobacter pylori, que chamam de H. pylori, parece estar diretamente implicada na diminuição de faculdades cognitivas associadas à idade e mesmo no desenvolvimento do Alzheimer. Tudo parece indicar que a H. pylori, uma vez que ultrapassa a barreira intestinal, pode chegar a se infiltrar no cérebro. Essa bactéria pertence a esse grupo ambíguo ou polivalente, se preferir, as bactérias que podem ser benéficas ou prejudiciais, segundo o contexto e as circunstâncias biológicas. No seu estado mais amável, quando está no seu nicho ecológico e na quantidade ideal, ela é a encarregada de nos desintoxicar dos metais pesados e ajudar a manter a mucosa gástrica, mas quando se sente ameaçada, ela pode. Isso pode acontecer por múltiplos fatores. Ou ataca ou se desloca até o cérebro, produzindo novas lesões. O Helicobacter mantém ativo o nosso sistema imunológico, que o identifica como invasor. E quando não está, podemos reagir de forma exagerada contra outros atacantes inofensivos, como o pólen ou os animais de estimação. Você imagina como seria fantástico encontrar a dose justa e poder controlá-la? Estamos perante uma possível vacina natural contra as alergias, doenças neurológicas ou doenças intestinais, Parkinson e Alzheimer, onde começam? Desde sempre, o Parkinson tem sido considerado uma desordem degenerativa que provoca a morte das células nervosas de uma determinada zona do cérebro, a chamada substância preta, que é a zona que controla o sistema motor. Até pouco tempo era qualificada tal qual uma doença de origem desconhecida. Não obstante, mesmo que falte muito por pesquisar, o enfoque intestinal está abrindo caminho com eloquentes e esperançados resultados. Os fortes transtornos digestivos que a acompanham e que, às vezes, começam a se manifestar mesmo antes dos transtornos motrizes, fizeram com que os pesquisadores formulassem nova hipótese. O Parkinson talvez não somente afete os neurônios do cérebro, mas também os do nosso sistema nervoso entérico, ou seja, os neurônios das nossas tripas. O primeiro grande passo nessa direção foi dado em 2003 pelo Dr. Heiko Brack, neuroanatomista da Universidade
J. F. Goethe Frankfurt, que apoiou a hipótese antes formulada por Michael Gerson em seu livro The Second Brain, Segundo Cérebro, de que o Parkinson começa no sistema nervoso intestinal e que, através de um lento processo degenerativo, chega até o tecido cerebral, cuja deterioração aconteceria na etapa final do processo. Essa degeneração progressiva estende-se pelo nervo vago, eixo, como vimos no começo do livro, da conexão intestino-cérebro, e é por isso que acontece a deterioração da região cerebral conhecida por núcleo motor dorsal, do vago. Os problemas intestinais aparecem anos antes que sejam visíveis os primeiros transtornos motores. Essa ordem cronológica documentada invalida, portanto, a dúvida sobre o que é a causa, o que é o efeito. No caso do Parkinson, parece estar claro que é no cérebro onde tudo começa. Muitos profissionais da medicina tradicional têm chegado a essa hipótese quase que por acaso. É o caso do gastroenterologista australiano Thomas Borody, que de maneira acidental encontrou a relação existente entre as bactérias intestinais e o Parkinson. Um homem foi até o seu consultório sofrendo de prisão de ventre extrema. E depois de vários exames, o Dr. Borod chegou à conclusão de que aquele problema estava relacionado a uma infecção intestinal, causada pela bactéria Clostridium difficile e, por sua vez, submeteu o paciente a um tratamento tradicional com antibióticos. Acontece que esse paciente sofria Parkinson fazia 4 anos e, para surpresa de todos, ao mesmo tempo que desaparecia a infecção e melhorava o trânsito, também alguns dos sintomas do Parkinson começaram a diminuir. Surpreso e entusiasmado, o gastroenterologista não perdeu as 7 oportunidades que lhe foram apresentadas, personificadas em 7 doentes de Parkinson com infecção intestinal, que confirmou aquela descoberta casual. 6 deles apresentaram clara melhoria nos sintomas de Parkinson. Esses primeiros resultados e constatações representaram o início de uma apaixonante trajetória. Atualmente, o Dr. Thomas Borod é um dos nomes mais conhecidos no que se refere à revolucionária, mesmo que incipiente, técnica dos transplantes fecais. Essa técnica consiste em transplantar fezes de um doador sadio ao colo de um receptor com problemas intestinais. É uma vacina de bactérias benéficas recrutadas para reinstaurar o equilíbrio, uma espécie de exército de pacificação intestinal, muito competente nos processos inflamatórios desencadeados por disbiose. Trata-se de uma técnica inovadora que vem destruindo grande parcela de preconceitos. Na realidade, qualificativo inovadora não é completamente certo. O transplante de microbiota fecal já era praticado pelos médicos tradicionais chineses há quase 2000 anos, quando não tinham nem a mais remota ideia da existência do que nós chamamos microbiota. E, no que se refere aos poderes curativos do cocô, peço desculpas pelo termo, em algumas crônicas da Segunda Guerra Mundial, conta-se que os beduínos do deserto norte-africano recomendavam aos soldados uma rara, mas efetiva dieta contra a desinteria: excrementos de dromedário. O segredo desse método consiste em adicionar bactérias amigas, milhões, em lugar de eliminar bactérias hostis, ou seja, substituir os antibióticos por excrementos saudáveis. É repugnante e escatológico, sim, mas é efetivo e seu potencial é apaixonante. Além disso, mesmo que o processo de seleção seja rigoroso, e existem numerosos fatores eliminatórios desde a obesidade até o consumo recente de antibióticos, além claramente dos óbvios, como sofrer doenças infecciosas. O processo para o doador é muito simples. Para ele, é suficiente com que entregue os seus excrementos, assim como soa,
Para o receptor, supõe algo muito mais desconfortável, já que a transferência ao receptor se faz por colonoscopia, enema ou sonda nasogástrica. Todos eles procedimentos invasivos e que sempre implicam certo risco. Não obstante, não tardará a chegarem as cápsulas. Pesquisas nessa área já estão sendo realizadas e, segundo todos os indícios, as provas estão muito próximas de mudar a visão científica a respeito do tema. Em relação aos resultados, está comprovado que em 94% dos casos de Cloridium difficile, o microbioma procedente das fezes de um doador sadio coloniza o intestino do receptor, restabelecendo o equilíbrio do ecossistema bacteriano e eliminando a infecção. Na clínica de Borode, dezenas de pacientes já obtiveram a cura de colites e da doença de Crohn a partir dos primeiros resultados casuais em relação ao Parkinson. O gastroenterologista australiano tem começado a aplicá-lo como terapia perante esse transtorno, com resultados muito promissores. Embora ainda considerados anedóticos, constatados por neurologistas depois de revisões pós-tratamento, mesmo que em 2008 tenha acontecido uma remissão total. Essa incipiente revolução não se refere apenas ao tratamento, mas igualmente aos métodos de diagnóstico que indicam o uso do intestino enquanto janela para se debruçar o cérebro, pois que uma biópsia intestinal implica bem menos riscos do que uma biópsia cerebral. Na realidade, poderia-se afirmar que a intestinal é completamente segura. Este tipo de procedimento tem sido utilizado no Hospital de Nantes desde 2006 para diagnosticar o Parkinson. Não somente devido à presença de sintomas, mas também como exame rotineiro em pacientes de risco. Muitos anos antes que comecem os problemas motrizes. Depois de tudo que temos visto e explicado sobre a relação entre intestino e emoções, e acerca de inflamação e doenças mentais, não seria errôneo inferir que os transplantes fecais podem chegar a ser efetivos também para combater transtornos como a depressão ou a ansiedade crônica, ou mesmo o autismo. De fato, já começam a aparecer em prestigiosas publicações os interessantes resultados dos primeiros estudos a respeito. Em relação ao Alzheimer, é fácil chegar a conclusões semelhantes. O envelhecimento por si só produz alteração da microbiota. Na realidade, o envelhecimento vai acompanhado de todo tipo de alterações orgânicas. Infelizmente, é essa alteração do nosso ecossistema bacteriano, que por enquanto podemos considerar natural, temos de adicionar os danos causados pelas ingentes quantidades de medicação, incluídos antibióticos, que formam parte da rotina diária de nossos idosos, o que piora ainda mais o estado intestinal. Não é surpreendente que a regeneração do intestino, através de limpezas e mudanças na alimentação, tenha um efeito rejuvenescedor tanto em nível mental quanto em nível físico. De fato, as clínicas anti-age mais prestigiosas começam seus tratamentos com uma limpeza intestinal. Na atualidade, está sendo contemplada a possibilidade, na prática já começa a se implementar, de adicionar probióticos às dietas dos idosos para poder assim inibir a proliferação de patógenos e manter homeostase, conjunto de fenômenos de autorregulação que permitem a manutenção de uma relativa constância na composição e nas propriedades do meio interno de um organismo, da microbiota. Hoje sabemos que há 3 vezes mais lipossacarídeos, toxinas inflamatórias de origem bacteriana, lipopolissacarídeos, eita, palavrinha difícil, toxinas inflamatórias de origem bacteriana, no plasma de um doente de Alzheimer, do que em uma pessoa sadia. Essas LPS no sangue indica não inflamação geral, mas permeabilidade intestinal. Já temos, portanto, um fator que conecta o intestino com o Alzheimer, mesmo que nesse caso possamos cair no habitual dilema sobre a aparição cronológica da galinha e do ovo.
Felizmente, para colocarmos as coisas em ordem, pesquisadores como a doutora Molly Fox e a sua equipe da Universidade de Cambridge dirigem o olhar até outros fatores que eliminam essa dúvida em relação às causas e efeitos, fatores ambientais e populacionais, por exemplo. Seus resultados são muito eloquentes. Acontece que em países com menos higiene, a prevalência dessa doença é notavelmente menor que em países com alto nível de saneamento, onde a cifra tem crescido de maneira exponencial nos últimos anos. Como vimos ao enumerar as causas da disbiose, a hiperigiene é uma delas. Maior asepsia, menor diversidade de micro-organismos intestinais. Outro dado que nos leva a pensar, mais uma vez, nesses diminutos habitantes. De fato, se neles está a origem, neles está a solução. Não há dúvidas de que a chave reside no eixo cérebro-intestino-microbiota, que marca, de um modo ou de outro, todo o nosso funcionamento orgânico. Talvez algo tão simples como cuidar da imensa colônia de micro-organismos que alojamos nos leve a erradicar doenças como Alzheimer, que tanta dor tem gerado nas famílias. Doenças cujo diagnóstico, por enquanto, só temos a resignação. Não há vida sem simbiose. Somos um ecossistema que habita outro ecossistema. O universo poderia ser um interminável jogo de bonecas russas. O ser humano, que agora sabemos que é mais ser do que humano, no seu cego afã de progresso, está devastando o ecossistema que o acolhe e também, segundo o que tudo indica, o microsistema que vive em suas entranhas. Com esses processos, está também provocando sua própria demência, que não é outra coisa senão o preâmbulo maluco e doloroso de uma extinção. A teoria da seleção natural tem trazido muita confusão, ou talvez o que tem trazido a confusão não seja a teoria em si, mas as interpretações reducionistas que pressupunham que a sobrevivência do mais forte tem a ver com a luta e o extermínio. Hoje se sabe que a força desse mais forte reside na sua capacidade de cooperação e simbiose. A natureza tende à autorregulação e nos mostra esse modelo. Dessa forma, a resiliência é a chave, e ela depende em grande parte da comunidade e da cooperação, que, como agora sabemos, são a essência da natureza mesma, de acordo com o doutor estadunidense em biologia celular, Bruce H. Lipton. Entre aspas, os organismos com maior capacidade de trabalhar conjuntamente são os que sobrevivem, posto que fazem perdurar o ecossistema. Fecha aspas. Se há algo que está claro para mim, após ter escrito este texto, é que o poder de uma microbiota equilibrada reside na surpreendente capacidade que possuem as bactérias de atuar em grupo. Elas são capazes de se comunicar, mesmo por uma linguagem específica, e estabelecer alianças perante ataques inimigos e favorecer o desenvolvimento de espécies benéficas. A vida, tanto em nível macro quanto em nível micro, é uma dura concorrência, mas frequentemente a vitória vem da mão da cooperação e das tréguas. Meu admirado Bruce Lipton, pioneiro na revolução do pensamento, explica isso muito bem. Suas palavras parecem perfeitas para encerrar essa viagem simples e sem pretensões pela fascinante conexão intestino-cérebro, que deixa tantas portas entreabertas. Portas que convidam aqueles que não temem por acabar com certezas limitantes. A evolução começou com a bactéria multiplicando-se e criando todo tipo de versões, mas todas elas sofriam dessa incapacidade de expandir a sua membrana. Logo, por definição, a evolução parou, porque não podia criar uma bactéria mais inteligente. Não obstante, a evolução encontrou outro caminho, e esse outro caminho se chamou comunidade. As bactérias começaram a viver em comunidades, geraram uma membrana ao redor dessas comunidades.
criando um mundo fechado. E as bactérias intercambiaram tarefas, e já que havia diferentes classes de bactérias, interrelacionaram os seus ADNs. Assim, nós não somos mais do que uma comunidade de bilhões de micro-organismos que formaram uma sociedade sob a nossa pele, porque os micro-organismos são um elemento vivo, ou seja, nós, por definição, somos uma comunidade. Eu não sou um indivíduo, sou uma comunidade e no meu interior vivem bilhões de cidadãos. Temos, portanto, duas opções: enfrentar e assumir o nosso autêntico ser ou continuar brigando com os fantasmas. A visão holística ou a obscuridade.